Aí está, bom dia pessoal, sexta-feira santa, 13 de abril de 2026, agora são 11 horas 22 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, peguei um gripão ontem, pessoal, e sei até a passageira que me passou. Para quem estava acompanhando a live, eu acho que eu não comentei, mas eu fiz menção de... Levei para a Unimed da Farrapos a passageira, que eu peguei, não lembro aonde, mas era numa firma. E ela entrou no carro, começou a espirrar. Que preguiça, tio. Começou a espirrar. E o resultado disso aqui, ó. Ontem eu não senti nada, na verdade. Não senti nada, absolutamente nada. Mas na hora eu já abri os vidros, já fiz o ar circular. Eu pressenti que ela tava gripadona, né? Ela foi dormindo a viagem inteira. Eu acordei de madrugada com coriza assim valendo, sabe? Coriza valendo, coisa que eu não tinha desde criança, eu acho. Ranhento. Com gosto, sabe? Com força, aqueles ranhos que vem assim, pá. E também aqueles de gripal que eu tenho em casa. Na hora passou, foi imediatamente. E quando eu acordei 8h30, tudo de novo. Eu disse, puta que pariu, tio. Temos que dar ele no meio assim mesmo, foda-se. É isso que a casa oferece, então vamos dar ele, buscar a Adriana ali na Coab Cavalhada. Já tava ali no meu ponto, quando eu iniciei esse take. Alguns minutos, passando raiva. Louco pra ligar X pra ter certeza que eu tava de castigo. E não, tocou no Comfort mesmo, viazinha ok, pelo destino e pelo valor. Tá pagando 40 pila pra 20 km. Não, se é 20 km tem parada, não é possível. Não tem parada. Lá pro Bom Jesus, Jardim do Salso, Jardim Carvalho, Aristides Rosa. Mas vamos lá, vamos se mexer, hoje é dia disso. Hoje é dia de levar o pessoal pra visitar a família, fazer viagem longa. Que as curtas, o pessoal das curtas tá tudo na praia. Por sinal, acabei de escutar na Gaúcha. Caiu um avião em Capão da Canoa, mas ninguém sabe de nada. Nem a repórter que trouxe a notícia tem informações sobre tripulação, sobre um monte de coisa. Mas pelo que eu entendi, um avião de pequeno porte caiu dentro da cidade. Capão da Canoa aqui. Que loucura, hein? Uma bela notícia, ou só que não, né? Uma péssima notícia, na verdade. Bom, vai ser isso hoje, vai ser um arrasto. Eu tenho que fazer minha meta e contra fatos não argumentos. Eu não sei se vai ter demanda para tanto, mas o zero eu já tenho, aquele monte de papinho furado. E para me ajudar, eu tô nesse estado aí, não sei se vocês percebem, mas eu tô me sentindo completamente fanho. Não sei se de fato estou fanho, mas é isso. O tempo tá quente. Eu tava com a esperança de que não fosse necessário o ar-condicionado até para não piorar essa situação aqui. Mas tá quente, não adianta, não tem como ficar rodando com passageiro com esses calorão aí. Os calores bem no meião, na rua principal, na Enio Aveline da Rocha, ali na Coab. Para levar lá então para Bom Jesus. Espero que não tenha tralhas, né? Porque normalmente esse pessoal vai visitar a família, daí leva churrasqueira, leva saco de carvão, leva um prato de salada pronto, às vezes um prato de pavê, né? Característica dessas viagens de finais de semana, de férias, Por que tu não reduz, cara? Se tu reduz, eu vou e tu também vai na sequência e ninguém se machuca. Filho da puta que quer ser sempre o primeiro da fila. Vamos lá então, pra cima deles e cuida delas aí. Vamos buscar nossa meta nessa sexta-feira santa. O dia tá ok, tá calor. Então, pra temperatura, o dia tá ok pra trabalhar. Vamos ver aonde eu consigo chegar. Tchau. Obrigada.
uma garrafa de 3 litros de Coca-Cola, um saco de batata para descascar ainda, porque ela não cozinhou, mais uma bandeja desse tamanho, sei lá o que tinha dentro, 2 crianças e um pedido do Zé Delivery com discussão se eles preferiam Bud ou Brahma durante a viagem. Sabe aquele tipo de viagem que dá vontade de vomitar? Ah, sem contar que ele recebeu uma ligação de vídeo, eu acho que do filho, desejando para ele uma feliz Páscoa e chamando ele 3 vezes de olho do cu. É aquela viagem que dá vontade de vomitar, sabe? Dá vontade de pedir pra parar. Cara, me dá um minutinho, só que eu preciso parar aqui na esquina mesmo, na calçada, e vou vomitar. Essa foi só a primeira. Senhor o caralho. Senhor. Ah, puta que pariu. Tudo bem que eu sou mais velho que ela, tudo bem, tá tudo certo. Que ela só tá tentando ser educada, mas senhor o caralho. Ah, tô poucas ideias hoje valendo, tá, pessoal? Eu só me doeu a garganta agora. Ah, foda o cara dependendo dessa vida, né, assim. Não tem nem tempo de ficar gripado, na verdade. Ah, mas todo autônomo é assim, né? Vamos combinar? Todo autônomo é assim. Vamos reclamar disso aí. Uma característica dos dias de hoje, sabe? Cada vez eu gosto menos de trabalhar nesses dias assim. Tá tocando como se não houvesse amanhã, agora parou, agora são 10 para 1 da tarde, até então. Só que assim, ó, buscar 3, buscar 4 quilômetros, né? E daí só esquisito, cara, é só esquisito. A primeira família, eu já falei pra vocês ali no primeiro take, vontade de vomitar. Depois eu peguei 2 esquisitos, pensa num casal esquisito, pra levar pra um... Sabe que as coisas não batem assim, não se encaixam, sabe? Pra levar pra um restaurante da Carlos Gomes, peguei lá em cima, na 1º de setembro. Não fecha, sabe? A conta não fecha. E agora peguei um outro casal, senhor pra lá, senhor pra cá, senhor pra lá, senhor pra cá, senhor... Ah, mas chega de senhor, tchê! Puta que pariu, muita formalidade, vão se fuder, é só uma sexta-feira santa. Enfim, o errado sou eu, com certeza o errado sou eu. 37 pila pra Berta dos Morros. Ah, que preguiça, mas vamos dar ali. Devagarinho, vem. Isso. Virou. Vem. Bota o pé no chão primeiro. Isso. Dá na cabeça. Firma as pernas. Vem. Firma as pernas. Primeiro firma as pernas, depois caminhando. Ai! Firma as pernas. Ai! Só um pouquinho. Ai, bem. Pobre da véia, tio, pobre da véia. A véia é pequenininha, na capa da gaita, com todo respeito, na capa da gaita. Trouxe ela aqui pra um asilo, né? Lá, alguma coisa, não interessa, não vou identificar o pessoal. Daí veio o sobrinho e o sobrinho neto. Acho que é isso. 2 homens grandes, maior que eu. Forte. E ela bem pequenininha. Por que não pega ela no colo, faz a véia... Tô fazendo a véia andar. Sensíveis. Fazendo a véia andar. Ela é pequenininha, bem pequenininha, fraquinha de fraldas. Sem surpresa, graças a Deus. Completamente despreparados para lidar com a situação, sabe? É os esquisitos do feriadão que eu falo, sabe? Isso é raro, mas acontece. Só que nesses dias de feriadão, domingo, Páscoa, parece que... Agora vamos buscar uma viagem que no combo passageiro vai esperar quase 20 minutos. Tá enlouquecedor trabalhar hoje nesse sentido. Porque essa aqui não tá pagando porra nenhuma. Tô aqui em Ipanema agora, tô indo buscar aqui no Jardim Isabel, levar pra Tristeza. Eu peguei essa corrida justamente pra me colocar de volta. Depois que eu trouxe a senhora pra Ípica, na viagem anterior, eu falei Berta dos Morros, porque dizia ali de fato, mas era lá pro lago, os lagos de Ipanema.
Eu vim buscar aqui, mas essa o estagiário pagou direitinho. Eu vim buscar aqui no Campo Novo, deu 9 minutos de deslocamento para trazer aqui para Ipanema, na Juca, essa viagem. Agora, quando eu dei o start na viagem lá no Campo Novo, o Waze dizia 7 minutos para fazer a viagem, mais 7 minutos para buscar. Não vai dar mais. Por quê? Porque o pessoal ficou parado, ele demorou para embarcar e desembarcar essa veinha. Esse passageiro vai esperar no total perto de 20 minutos uma viagemzinha que vai me render R$12, porque eu vou pegar aqui no Jardim Isabel e levar para Mariotota. Se eu tivesse ali do lado, a viagem estava ok. Se eu tivesse ali do lado, a viagem estava ok. Mas eu peguei ela também com essa ideia de me colocar numa situação mais povoada. Isso que eu tô, vou ver se eu tinha baixado para 4.8. Tá no 4.8 agora. Tô só com o Comfort hoje, não liguei X, nem pretendo, porque tá tocando o Comfort. E tava até agora há pouco no 4.9. E daí... não tem motorista trabalhando. Os Comfort estão tudo com o X desligado, daí os passageiros tá tudo longe. Não é legal trabalhar assim, sabe? Não é legal. Daí se tu recebesse um valor que tu olhasse, olha só, estão me valorizando. O cara vai me esperar 20 minutos, mas ele vai me pagar pra tanto. Não, 12 pila. Não veio o Kigo aqui nessa corrida, deixa eu ver. Eu nem analisei, eu só peguei o destino e disse, não, vamos fazer ele. 1,73 o quilômetro, 52 pila a hora. Ó, total 12,13 para 14 minutos no combo. Ele vai esperar mais que 14 minutos, com certeza. Porque quando eu recebi essa corrida, eu tava... enfim, já falei. 10 para as 2 da tarde. Parou agora. Parou de tocar, 2h10 da tarde. Tô aqui no posto Joga, na Venceslau, entre a Mariotota, onde eu deixei os... meu último passageiro, tinha esquecido dele. Lembrei agora. Diz que trabalhou há 5 anos e meio como motorista de aplicativo. Tem quase 40 mil viagens, sabe de cor, 39.875, se eu não me engano, ele falou. Quando ele falou isso, eu já pensei, esse cara é um psicopata, né? Desculpa. É a coquinha, parei pra mostrar aqui. Tô tomando uma coquinha. Daí ele veio dizendo que na época dele, ele parou faz 1 ano. Um velho aposentado, deve ter seus 60 anos de idade, parou o ano passado porque ele disse que o aplicativo estava tirando muito. De fato tá. De fato tá, mas o que me incomodou não, mas ele disse que na época dele, que é a mesma época que eu, se ele trabalhou durante 5 anos e meio, eu comecei antes e continuo. Mas eu não tô me comparando a ele. Na época dele, ele fazia 600, 700 reais todos os dias limpo. Tô quase ruim. Quando ficar ruim, eu vou pra casa. Todos os dias. Esse é o erro da frase. 600, 700 reais limpo, o cara até faz. 1, 2 dias por mês. Né? Nos finais de semana gordo, aqueles começo do mês, aquela coisa toda. Agora ele deu. Não, só tá querendo me enganar, falei pra ele. Ele disse, não. E ele seguiu. Aí eu parei de falar, na metade da viagem. Rodei 4, 5 minutos, ele só falava, eu só olhava pro horizonte, nem no retrovisor olhava pra ele. Não tem como discutir com a gente assim, né? O mentiroso querendo enganar o mentiroso. O mentiroso querendo enganar o mentiroso. Não que eu seja mentiroso, né? Não sou mentiroso. Mas enfim, eu faço a mesma coisa que ele há mais tempo que ele.
E ele veio me dizer que fazia 600 reais todos os dias. Limpo, ou seja, significa... E sempre trabalhou com carro alugado. Então na conta tem que colocar no mínimo mais 250. Ou seja, ele fazia 850 reais todos os dias. Não, né? Pegar aqui na Barbedo e levar para uma viagem de 803, uma mínima. Levar para onde mesmo? Venceslau 3033. É aqui onde estou, bem aqui onde estou. Vocês já viram o filme Wall-E? Passou já faz uns 20 anos, eu acho. O Felipe era pequenininho. Morava lá no Luiz de Camões. E eu morava lá no Luiz de Camões. Daí, inclusive, eu comprei na época logo no auge dos MP3, eu acho, dos players de MP3. Fizeram um playerzinho no formato do ETzinho, que é o Wall-E, né? O ETzinho, assim. E daí tu colocava o cartão de memória, eu acho, enfim. Eu dei de presente pro Felipe. Acho que o Rafa não era nem nascido, então isso é antes de 2006. Com certeza, ou era bebê. Isso porque o Rafa nasceu em 2006, pra quem não sabe. Uma da temática daquele filme, ou talvez a principal temática daquele filme, é que o mundo tava acabando e tal, uma coisa assim. E que o pessoal tava indo colonizar um outro planeta, não sei se era Marte, mas enfim, estava indo colonizar um outro planeta. Lá era tudo automatizado, né? E o Wall-E era um robozinho, inclusive. Não lembro exatamente qual era a função dele na história, mas ele é o protagonista com certeza. Eu lembro que os humanos, no caso, que foram lá para esse país, para esse planeta, eles viviam em cápsulas e acontecia tudo ali, tipo, vinha uma máquina para alimentar eles, vinha uma máquina para... Como se estivesse numa CTI da vida, né? Vinha uma máquina para... É tudo. E eles eram tudo gordo, inchado, assim, sabe? Parecidos comigo, inclusive. Essa senhora agora acabou de fugir dessas máquinas, dessa colônia. Pô, viagem de 300 metros, cara. Peguei na Armando Barbedo, esquina com a Venceslau. Peguei a esquerda e 1 minuto depois eu desci. Ela desceu, no caso, e eu tô aqui falando merda com vocês. 300 metros, cara. Onde que nós vamos parar? Ah, pra mim é 8 pila, tá tudo certo. Isso aí eu não reclamo. Eu queria só fazer essas corridas. Todas de 300 metros ganhando 8 pila. Fazia 100 corridas por dia, ganhava 800 reais, eu rodava 30 km. 30? 10 vezes 300 metros é 3 quilômetros. 10 vezes 10, 30 km, exatamente. Imagina só que delícia ser. Que loucura. 300 metros uma viagem. Não pediu nem desculpa. Não que ela me dê, que eu mereça, que eu precise, que ela... Né? Não. É que em geral o pessoal quando pede corrida curta, ai moço, desculpa, a corrida é muito curta. Mal sabem eles que eu me adoro. Mas eu me coloco na vida dessas pessoas. Pô, 300 metros, o tempo tá bom. Tá calor, mas não tá nada demais. Tem que fazer a volta, ela tá aqui atrás, tia. Ah, podia roubar da máquina e sair e voltar de ré, né? Ah não, tá ali do outro lado. Tem que fazer a volta de qualquer maneira. Tocou aqui, ó, Isadora. Tá na Mário Tota, esquina com a Venceslau, só que o lado de lá. Eu tô um pouquinho depois. E eu vou roubar da máquina. Foda-se. Vou roubar da máquina, que hoje não é domingo, hoje é sexta-feira santa. Não tem ninguém, a rua, os tantos tá vazio. Daí no nada passa a IPTC, né? Pegar aqui nessa esquina, só que daí eu tenho que fazer a volta na quadra. Eu vou tentar puxar ela, ver se ela me enxerga. Se ela estiver ali, eu vou puxar ela. Mas ela tá ali. Não tá ali. Tá, mas essa volta na quadra eu vou dar porque eu tenho que ir para Eduardo do Prado depois. Voltar ali pra Zona Sul. 12h23.
Foca em mim. Eduardo Paulo da Silva Prado, nascido em São Paulo em 27 de fevereiro de 1860 e falecido em São Paulo em 30 de agosto de 1901. Morreu jovem, 41 anos de idade. Foi um advogado, jornalista e escritor brasileiro, membro fundador da Academia Brasileira de Letras e um dos mais importantes analistas da vida política do Brasil. Olha que bonitão ele é, ó. Ele era, pelo menos, né? Vamos ver a história dele aqui. Wikipedia. Monarquista convicto, era amigo do Barão do Rio Branco. Outro dia a gente vai lá no Barão do Rio Branco e a gente vai descobrir quem é. E colaborador da edição de Le Brésil, em 1889. Obra publicada por ocasião da Exposição Internacional de Paris, comemorativa do centenário da Revolução Francesa. Travou amizade com escritores portugueses. Essa de Queiroz, a gente pode falar, pode ir nessa também. Ramalho Ortigão, esse aí não tem rua. E Oliveira Martins, também não tem aqui em Porto Alegre, pelo menos não. Tendo sido, apesar de 15 anos mais novo, íntimo amigo do primeiro. Ah, mas que texto mal escrito, tio. Ó, uma coluna interessante. Eduardo Prado visto por outros. Excluindo os necrológios escritos imediatamente após sua morte em um breve ensaio de Eça de Queiroz. Ah, mas aí os caras não me ajudam, né? Um texto desse aqui não tem como ler. Pior que a Bíblia. Excluindo os necrológios escritos. Necrológios, é isso mesmo. Imediatamente após sua morte, em um breve ensaio de Eça de Queiroz, que serviu como introdução às suas coleções publicadas a partir de 1904, a escassa documentação biográfica sobre Eduardo Prado. Tá, então vou fazer o seguinte, não gostei do Eduardo Prado. Achei que a história dele fosse mais interessante. Vamos perguntar então quem foi Saul Nonemacher, que é onde estou agora, por sinal. Agora são 2h38, estou aqui no Jardim Verde. Sem coisa melhor para fazer. Nonemacher. Vou ver como é que se escreve aqui para colocar no Google. Tá, mas eu não quero ir. Quem foi? Tem que colocar antes, né? Senão vai mandar o Waze abrir aqui. Quem foi Saul Nonemacher? Pesquisando. Ah, mas o Gemini tá ruim, hein? Com base nas informações disponíveis, Saul Nonemacher é o nome da avenida localizada no bairro de Ipanema. Tá, mas isso eu sei, cara, eu tô nela, inclusive. A avenida é uma via conhecida na região, situada próxima ao Guaíba, e a serviço... Ah, mas não é disso que eu tô falando. Aqui, ó, tem um texto aqui, ó. Agora eu sou assinante de GH. Abriu o Almanaque Gaúcho aqui, escrito por... Encontro de Famílias. Pinto Alves Fornari, Poço Simões Pires... Hoje na história. Estrela do Chão, alma de poeta. Não, acho que a gente pode conseguir coisa melhor que isso. Pergunte o que eu quiser, só um instantinho. Eu quero saber quem foi Saul Nonemacher. Vamos ver se ele vai me responder. Embora não existam as biografias extensas publicadas sobre Saul Nonemacher, registros técnicos e historiadores de Porto Alegre indicam que ele foi um médico anestesiologista. Tá. Aqui estão os principais detalhes sobre seu... Isso aqui é a inteligência artificial do Google respondendo para mim. Aqui os principais detalhes sobre sua trajetória e legado. Atuação profissional. Saul Nonemacher foi um médico de destaque no Rio Grande do Sul, com registro de sua atuação datando das décadas de 70 e 80, de 1970 e 1980. Então é recente, né? Eu achei que esse loteamento fosse mais antigo que isso. Ele foi membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e contribuiu para publicações científicas da área. Homenagem em Logradouro. Em reconhecimento à sua importância para a cidade, seu nome foi dado à Avenida Saul Nonemacher, localizada no bairro de Ipanema, na zona sul de Porto Alegre. A avenida que leva seu nome é uma via predominante residencial e comercial. Não, eu quero saber sobre ele, só quero saber da rua.
O que tu achou do quadro Conhecendo Porto Alegre? Deixa teu comentário aí. Poderia ter... Vai, tô mal. Tô mal, eu acho que por causa... Agora é por causa do ar-condicionado, que eu tive que aumentar a velocidade. Que tá calorão. Podia ter gravado. Trazer um casal aqui. Não sei se vocês já viram o Sesc por dentro. Talvez muitos já. Mas eu vim aqui com passageiro umas 2, 3 vezes na vida. Então não custa mostrar, né? Esse aqui é o Sesc, perdi a voz. Sesc Campestre, onde tem um hotel. Trouxe um casal aqui pro hotel. E cheguei junto com os amigos do casal. Que quem trouxe foi meu bruxo Vinícius. Ele tem um Ets dourado. Eu tava ontem na live, eu tava atrás dele, inclusive, durante um tempo ali. Eu tentei falar com ele, mas eu não consegui. Ele tem coleção dos adesivos e tal. Insira o ticket com o código virado para cima. Então, obrigado, meu amigo. Então é isso que eu queria falar, na verdade. Troquei uma ideia ali, foi legal. Mas eu não tô conseguindo. Eu rateei de não ter filmado. Cinco para as 4 da tarde. Foi o seguinte aqui, ó. Vou direcionar para Ipanema e vou pedir arrego hoje, porque eu não tenho mais condição física de trabalhar hoje. E eu fiz só metade do que eu tinha que fazer, na verdade. Mas pelo menos eu fiz a metade. Se eu não voltar agora para casa, eu não faço a meia, até amanhã não faço também. Então eu direcionei. Eu não aguento mais. O vírus me pegou forte, sabe? Porque eu não tinha nenhum sintoma até ontem. Nada, zero. Fazia tempo, por sinal, que eu não tinha nada em relação a isso. A gripe, ou qualquer resfriado, qualquer coisa parecida. Daí fui pegar aquela mulher ontem, que eu falei no começo do vídeo, que eu peguei uma mulher que eu levei pra Unimed, que ela tava toda pesteada. E depois eu acordei de madrugada, enfim. Agora veio forte o negócio. Eu vinha quieto, mudo, fazia 40 minutos, meia hora, desde a última vez que falei com vocês lá em Ipanema. E daí, como eu não tava falando, eu não tava sentindo. Só boa tarde e feliz Páscoa pros passageiros, nada mais. Quer saber do que se trata adesivagem? Me sigam lá, falei pra um deles. Hoje eu não posso falar. Que raiva quando tu direciona para um lado, ele te manda pro lado, sabe? Quero fazer esse retorno em uma corrida. Que toque para qualquer bairro lá, mais de 25 pila eu vou agora direto daqui. Aqui eu tô na frente da Bom Jesus. Com certeza tem demanda para Cavalhada, tem demanda para Vila Nova, para Coab, tem demanda para Restinga. Cheguei em casa, vou dar uma cesteada, se bobear, eu vou dormir direto, sabe? Eu tomei 4, na verdade, uns remedinhos, esses multigripal, só hoje. Eu acho que já passei da dose, inclusive. Uso adulto. 24 de maio pro centro, 18 pila, vamos dar, né? Eu tomei 4 desse aqui já, eu não sei se é uma boa tomar mais. Guadalajara 905. Pera lá. Eu não posso, ali não. Ônibus e caminhão não pode fazer o retorno, eu posso. Feito por hoje então, 4h30 da tarde. Acabei de passar o Beira-Rio. Não tocou nada desde a 24 de maio em direção à minha casa e minha vida. Então eu já desliguei o aplicativo. Já tô off. E vamos pra casa tentar me recuperar disso aí de qualquer jeito. Amanhã eu preciso estar melhor. Amanhã eu preciso estar melhor. E domingo, e segunda, e terça, e quarta, e quinta, enfim.
E eu tava pensando agora, por último, depois que eu falei a última vez com vocês, que eu não tinha caído a minha ficha, mas eu tô sendo irresponsável estar trabalhando hoje também, né? Porque eu posso estar transmitindo esse mesmo vírus que a passageira me passou ontem para esses passageiros que não tem nada a ver comigo, né? Então, temos que ser mais responsáveis, né? Na época da pandemia a gente falava muito sobre isso. A gente usava máscara, álcool gel toda hora, ar-condicionado nem pensar. Porque o Covid era uma doença desconhecida, ninguém sabia, muita gente morreu. Então a gente tinha precauções que eu acho que caiu no esquecimento, né? E eu tô fazendo a minha meia-culpa aqui. Não deveria nem ter saído para trabalhar, porque se eu acho que eu peguei da passageira, eu deveria, na mesma medida, achar que eu posso passar para os meus passageiros, né? Então eu tô sendo responsável. Fui responsável até agora, pelo menos. Só para não passar batido, deixar registrado, né? Porque, por exemplo, agora me veio na cabeça aquela senhorinha que tava na capa da gaita. Eu comentei mais cedo que os rapazes, em vez de pegar ela no colo, uma senhorinha magrinha, miudinha, devia estar lá só 50 quilos. Eu não tô exagerando, ela era pequenininha mesmo. Em vez de pegar ela no colo, eles estão fazendo ela caminhar e ela gritava de dor, porque ela não tinha condição. Os caras despreparados completamente. Imagina se ela tá com a imunidade baixa e pega uma gripe e morre. Que é assim que acontecia na Covid. A Covid matou muitos, a maioria dos... não posso falar nem a maioria, mas enfim. Muitos que morreram devido à Covid foi por comorbidades pré-existentes, e não pela Covid em si, né? As pessoas tinham fraquezas, né? E daí a Covid chegava nessa fraqueza e pá! Eu posso ter matado aquela velha. Louco pensar isso, né, cara? Louco pensar isso, muito louco pensar isso. Mas enfim, o discurso começou por um lado e acabou no outro, completamente diferente, como quase tudo aqui nesse canal, né? 4h30 da tarde, fechei 250 pila, exatamente 250. E até que não foi um resultado ruim. Uma sexta-feira é feriado. Não foi. Mas tá ruim de trabalhar. As chamadas estão... Agora de tarde estão demorando para tocar. De manhã, ali na hora que eu saí, tocava uma em cima da outra, mas tudo longe para buscar. Eu não sei mais se é o estagiário querendo comer meu tempo ou se realmente tem pouco motorista disponível, que é o mais provável, né? Agora de tarde, de repente, todo mundo sai pra rua e talvez por isso que agora parou de tocar. O tempo tá bom, tá gostoso, então pra quem vai continuar na pista, eu acho que vai dar pra fazer. Dá pra fazer o seu, né? E pensando e acreditando nisso, eu saí pra rua pra trabalhar também. Não, dá pra fazer. Eu sei que não vai ser fácil, aquela coisa toda, mas dá pra fazer, eu preciso. Mas hoje a gripe me derrubou. E só de falar isso aqui agora com vocês, eu já tô com a minha boca seca. E olha que eu tô acostumado a falar com vocês, gente. Ontem mesmo foram quase 4 horas falando na live. Mas é isso, vamos descansar então. Porque amanhã tem tudo de novo. E aí? Tudo certo? Tu faltou, tô gravando. Não sei se vocês vão conseguir aqui, ó. Mandem um oi pra eles aqui, ó. Oi! Como é que é o nome de vocês? Ana e Matheus. Vocês não são motores de aplicativo, são bem jovenzinhos, né? Não, a gente só conhece. Só me conhece, show de bola então. Beijo, cara, bom trabalho. Valeu, um abraço pra vocês. Viu que legal, ó, aqui na Icaraí com a Campos Velho, casalzinho, me abordou na sinaleira. Mandaram um abraço pra vocês, então com o abraço da Ana e do Matheus, vou finalizar esse vídeo agora aqui. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faço aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição, não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.